A paz do Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021. Espero que você tenha passado bem o fim de semana, que você tenha descansado ou tenha, apesar de se cansado, já estar renovado, tá bom? Espero que você tenha dormido bem, que você esteja bem para uma nova semana que se inicia, uma nova semana útil, tá? Senhor, me dê uma palavra hoje. Conforme eu já falei aqui várias vezes, não sou eu que falo aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor me instrui a falar. E hoje a palavra está lá em Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. E o título diz assim: O vaso do oleiro, a impenitência do povo. E a palavra inicia assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. O Senhor ele é extremamente justo, né? Esse texto no mundo cristão ele é muito conhecido, porque fala do olheiro e do vaso que se quebrara na mão do olheiro. Não fora o olheiro que quebrou, né, o vaso, mas o vaso que quebrou. E ali tipifica o obreiro, o olheiro sendo Deus e o vaso sendo a gente, né, no caminho do Senhor, trilhando os caminhos do Senhor, na caminhada, né, falhos do jeito que nós somos, caindo, e o Senhor tendo misericórdia de nós, nos dando a mão para nos levantarmos, para nos fazer e refazer de novo, e de novo, e de novo, né? Porque uma vida nos caminhos do Senhor não é fácil, não adianta a gente se iludir com pessoas que dizem que aceita Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Não é assim como num conto de fada, né? No abrir e piscar de olhos, no estalar de dedos e tudo vai passar. Mas nós temos a garantia de que Jesus estará à nossa frente, né? Como diz um ditado popular, ele é o nosso testa de ferro e em tudo ele estará à frente. É claro que nós, estando fazendo a sua vontade, conforme o teu querer, colocando em nosso coração, mesmo nas nossas dificuldades, na nossa pequenez, né, a vontade de adorá-lo, de continuar, de nos esforçar e mesmo até nos arrastando, fazer o que lhe apraz e deixar a nossa carne de lado, né? Então, porque o Senhor ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e esses são verdadeiros. E aí, esse texto tipifica isso, Deus e nós. Mas lá no versículo 7, e é aqui que eu vou me ater hoje, ele fala, porque Deus ele avisa a nós, ele avisa a nação, ele avisa, Deus é na sua justiça, ele não faz nada sem nos avisar. E aqui no 7, né, ele fala, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir,
Se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E aí nós temos lá no livro de Jonas, quando Deus manda Jonas ir à grande cidade de Nínive, avisar o povo de que ele destruiria a cidade. O povo se arrepende, né? E o rei, ele manda todo mundo se humilhar perante o Senhor, pedir perdão ao Senhor, e Deus se arrepende, né, de destruir aquela cidade, e ali 120.000 pessoas são poupadas. Né? Então, quando o Senhor fala de derribar, de destruir, são os altares de deuses, né, que naquela época as pessoas, e também nessa época, né, as pessoas confiavam muito em si mesmo, os reis que deveriam seguir a ordenança do Senhor através dos seus profetas seguiam a sua própria vontade, colocavam altares para outros deuses, adorando outros deuses, quando Deus é soberano em tudo e não divide a honra dele com ninguém. Então, ele é misericordioso, e quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos o nosso coração para Ele, ouvimos a Sua palavra e andamos nos Seus mandamentos, Ele se arrepende do mal que vem, que Ele falaria fazer e não faz. É claro que a gente vai colher aquilo que a gente plantou, mas o Senhor é misericordioso. E lá no versículo 9, Ele fala, e se Ele falar, e se aquela cidade, e a cidade também tipifica nós, né? Representa nós mesmos. Se a gente não se arrepender e continuar a fazer tudo aquilo que a gente faria, e mesmo o Senhor tendo falado que ia fazer o bem, Ele não vai fazer. Como que a gente quer andar nos caminhos tortuosos, fazendo coisas erradas e querer que Deus continue nos abençoando e cumpra as suas promessas? Aí vem o que nós costumamos falar, nós temos promessas, mas se a gente não cumprir, a gente volta para o final da fila. Tem um louvor que fala que quem tem promessa não morre. Morre. Porque a gente pode até ter promessa, mas se a gente não fizer a vontade do Senhor, não adianta, porque a escolha é nossa. A escolha é nossa. Quantos de nós já passamos pelo crivo do nosso pai falar, se você passar, você vai ter esse presente que você quer, né? A gente pede um presente, né? Na época era a bicicleta, que era um presente melhor que tinha, hoje é videogame, hoje é celular, hoje ninguém mais quer saber de bicicleta. As crianças querem saber de ficar plantada, né, sentada em frente ao monitor. Pouquíssimas querem correr, querem ir para a rua, querem ir para o parque, querem se exercitar. Mas o pai fala o quê? Se você passar, se você for um bom aluno, tirar boas notas, aí você vai ter o seu presente, né, no Natal, que normalmente é o final do ano, quando termina o ano letivo. E aí? Não é de graça. Nós vivemos pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou um alto preço pela gente, para a gente querer, só querer as coisas boas do Senhor. O preço foi muito alto para a gente hoje querer viver da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer. Só querendo o galardão do Senhor, achando que Ele tem que fazer porque Ele é Deus. Ele não vai fazer porque Ele é Deus, mas Ele é vivo. E é a gente que tem que fazer a vontade dEle, e não nós, porque Ele é soberano. Não é tirano, porque Ele nos dá a escolha. A escolha é nossa. A escolha é nossa de estarmos na casa do Senhor e continuarmos cheios de lixo, de fingir que estamos fazendo a vontade dEle. Deus, Ele é completamente justo em tudo. Ele não vai te dar um carro se você não sabe, se você não tem carteira para dirigir. A gente quer sempre ganhar as coisas, mas a gente não está preparado para verdadeiramente ganhar aquele bem. A gente não se prepara.
Deus não vai contra as coisas. Se Ele deu ordenança, se Ele deu sabedoria aos homens para fazer as leis, e as leis são baseadas na tua palavra. E o que diz a palavra? Que nós precisamos, o que diz a lei do homem? Nós precisamos ser habilitados para poder dirigir. Se a gente não tem habilitação e vai dirigir, ou até mesmo, né, pilotar uma moto, se alguém fala que tem uma blitz, a pessoa tem que desviar do caminho, ou tem que ir a pé, ou tem que botar alguém que seja habilitado para poder dirigir. Se um jovem não é habilitado e ele bate com o carro do pai, quem vai preso vai ser o pai. Então nós temos leis, nós temos ordenança, nós temos aquilo que cumprir. Nós temos que vigiar o nosso jeito de ser. Não basta apenas falar da palavra do Senhor, mas nós temos que nos mudar a cada dia, nos moldar a cada dia. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Se uma pessoa coloca um farol alto no seu rosto quando você está dirigindo, você vai fazer o quê? Você vai olhar para o ponto cego ou você vai botar um farol alto na cara dele também? E você não sabe se ele tem algum problema e ele pode se atordoar com aquele farol alto e bater com o carro. É a sua atitude, é a sua escolha que você faz. São pequenas coisas que nós escolhemos fazer. Não é a nossa vontade que prevalece, nem aqui no mundo e nem a vontade, nem perante o Senhor. E quando nós nos colocamos para fazer a vontade do Senhor, nós nos tornamos servos. E nós estamos aqui para seguir e para servir. A palavra do Senhor diz: quem será o maior no reino de Deus? É aquele que for o menor. Porque nós precisamos buscar nos quebrantar, precisamos nos humilhar perante o Senhor e sermos humildes. Não fazemos aquilo com o nosso próximo que a gente não quer que seja feito com a gente. Não coloque o carro na frente de outras pessoas se você não gostaria que ele fizesse aquilo, se está errado. Nós temos as leis do trânsito, nós temos as primícias. Tudo tem lei, tudo tem parâmetros para se seguir. Então não faça com seu próximo, não provoque acidentes quando você pode evitá-lo. Faça o que é certo perante o homem e perante o Senhor. Seja um bom exemplo para quando acontecer qualquer tipo de coisa, você não ter vergonha de falar que você é um cristão, quando você promoveu aquele acidente. Então vamos prestar atenção nas nossas atitudes. E mesmo que a gente não seja, mesmo que você não seja cristão, procure andar no caminho certo, no caminho correto. Porque se você está ouvindo esta ministração, é porque Deus tem chamado na tua vida, Deus tem propósito na tua vida. Tá bom? E às vezes você já até faz tudo certinho. Então não se envergonhe não, continue fazendo. Mesmo que as pessoas falem, massacrem, que você é um bobão, que ninguém faz isso, problema. Quem vive fazendo aquilo que agrada a multidão, desagrada a Deus. Tá bom? Pense sempre nisso. E uma outra coisa que eu já falei aqui, em seus passos, o que faria Jesus? Jesus colocaria um farol alto na cara de alguém? Jesus colocaria o carro na frente de alguém? Atravessando uma pista do outro lado, sem parar no acostamento, como diz a lei, podendo provocar um acidente atrás, um engarrafamento. Jesus faria isso. Esse foi o exemplo que Jesus nos veio dando. Jesus falou o tempo todo que ele veio para fazer a vontade do nosso Pai e que nós também possamos pensar nisso, se nós estamos fazendo verdadeiramente a vontade do nosso Pai. Em tudo e por tudo, tá bom? Nós devemos ser exemplo, nós somos exemplos e muitas pessoas se espelham em nós, tá bem? Vamos orar?
Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por esta palavra, graças te damos, meu Pai, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu carinho. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós em nenhum momento e por nos dar a oportunidade, meu Pai, de pensarmos e repensarmos nas nossas atitudes, meu Pai. Que a tua vontade sempre prevaleça nas nossas vidas, meu Pai, porque não são grandes pecados que irão até nos levar para o inferno, mas deixarmos, Senhor, de fazer a tua vontade em tudo e por tudo. Porque quando a gente te ama, quando a gente ama a tua palavra, a gente obedece, meu Pai. A gente obedece aos que estão aqui, às leis do mundo que nós estamos vendo, estamos presenciando. E será muito fácil obedecer ao Senhor. Porque as leis são tudo, meu Pai, inspiradas na tua palavra. Porque foi o Senhor, meu Pai, a primícia de tudo. E quem nos deu, meu Pai, a direção para tudo, meu Pai. Para tudo. E a tua palavra está aqui, disponível para quem quer que seja. Conforme o teu filho falou, é o maior best-seller vendido até hoje. É a tua palavra, é a Bíblia. Porque naquele grande dia toda língua de joelhos confessará que só o Senhor, meu Jesus, é Deus. Ninguém tem amor maior por nós, ninguém tem zelo maior por nós do que o Senhor. E muito obrigada, Senhor, por esse presente de hoje, desse dia, de podermos, meu Pai, começar e recomeçar, meu Pai, uma nova trajetória em nossas vidas. Muito obrigada, meu Senhor da glória. Muito obrigada por, apesar de termos aflições, o Senhor nos assegura o tempo todo e nos sustenta com a tua destra, meu Pai. Porque como pintinhos embaixo da asa da galinha, assim o Senhor nos quer, nos protegendo. Podem vir ataques de todos os lados, mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós temos a certeza de estarmos garantidos e podemos sorrir e podemos estar regozijantes e regozijados, meu Pai, na tua presença, sabendo que quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada até pelas aflições físicas, porque se nós estamos acometidos de algum mal-estar, é porque nós estamos aqui vivos, porque se nós já estivéssemos mortos, sem a condição de recomeçar, nós não poderíamos estar aqui doentes ou acometidos de algum mal, não é mesmo? Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada, porque Tu és muito lindo mesmo. Pai de poder e glória, Pai, visita, meu Pai, cada pessoa nesse dia e que todo espírito de depressão, todo espírito do engano seja repreendido em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão acometidos de uma grave doença, meu Pai, seja de câncer de mama, seja de câncer no estômago. Pai, o Senhor, meu Pai, pode curar se assim o que o Senhor quiser, para que o seu nome seja glorificado. Mas se essa pessoa tiver que passar pelo crivo da cirurgia, pela mão dos homens, e o Senhor assim finalizar o tratamento, meu Pai, que assim seja feito, meu Pai. Em nome de Jesus, dá direção, meu Pai, a essa pessoa que precisa, meu Pai, buscar especialistas para tratamento, meu Pai, do mal que a acometeu. Aquelas, meu Pai, que estão no leito de morte, onde os médicos já falaram que não tem mais jeito para ela, meu Pai. Em nome de Jesus, se assim for da Tua vontade, cura. Em nome de Jesus. Porque o homem pode até fazer planos, mas a última palavra vem e é do Senhor. Quem dá e quem tira a vida é o Senhor. Quem faz milagres é o Senhor, meu Pai. Mas é tudo conforme o Teu querer. Em nome de Jesus. E que essa pessoa busque no Senhor a fé, meu Pai, que ela precisa ter. Porque Jesus disse, e tudo que pedirdes ao meu Pai, crendo, o recebereis. Então há uma condição, nós precisamos crer.
Para que aconteça, nós precisamos crer. Ah, Senhor da glória, visita cada coração, conforta, meu Pai, cada coração nesta hora, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos pensar e repensar nas nossas atitudes, meu Pai. E através dessa pequena pergunta, o que faria Jesus em seus passos? Se ele faria aquilo que nós fazemos cotidianamente e achamos que é certo, meu Pai. Que nós busquemos no Senhor, Espírito Santo, a resposta e a direção para podermos caminharmos. Porque, meu Pai, fazer a Tua vontade é ir de contramão a tudo que as pessoas dizem ser certo. Pelo menos na maioria das vezes é assim. Porque nem todo mundo que faz a Tua vontade, conforme ela é, meu Pai, é aplaudida. Estamos no mundo, meu Pai, onde enganos estão sendo, meu Pai, plantados nos Teus templos, nas redes sociais, e nós precisamos ter no Senhor, meu Pai, a direção correta de como nós devemos andar e nos comportar. Em nome de Jesus, mas que nós possamos meditar sempre na Tua palavra, buscar nos alimentar no Senhor em oração, meu Pai, e busca constante no Senhor. Como Paulo disse, orai sem cessar. Precisamos estar sempre conectados com o Senhor, meu Pai. Nós precisamos um do outro aqui, mas nós temos o livre acesso ao Senhor. Jesus nos deu essa graça, Pai, nos concedeu essa graça. Em nome de Jesus, visita, meu Pai, cada um nesse dia. Renova o amor, renova o respeito, meu Pai, renova a comunhão. Dê sabedoria a esses pais, meu Pai, para educar os seus filhos. Dê sabedoria, meu Pai, aos pastores, meu Pai, para conduzir, meu Pai, as tuas ovelhas, meu Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Abençoa o teu povo. Abençoa aqueles que já estão indo trabalhar, aqueles que estão se preparando para sair de casa, aqueles que estão indo, meu Pai, fazer uma entrevista ou buscar uma oportunidade de trabalho. Se assim for da tua vontade, meu Pai, abra, meu Pai, prepara essa porta para essa pessoa. E se ela está em alguma porta que não é da tua vontade, meu Pai, só o Senhor pode fechar, para que ela saiba que ela está no caminho que não é do teu agrado. Em nome de Jesus, Pai. Porque às vezes a gente acha que o Senhor está abençoando a gente e a gente está indo, meu Pai, rumo a nos afastar do teu caminho. Então, Pai, toca no coração dessa pessoa e que essa palavra possa entrar, porque é o Senhor, meu Espírito Santo, que convence o homem do erro e do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, é que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém. Graças a Deus. Um ótimo dia para você. Espero que você possa meditar nessa palavra, que ela tenha te ajudado, tá? Fique na paz do Senhor. Um grande beijo e até amanhã.